O trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição agora terá de prestar serviço por mais tempo para conseguir o benefício. A nova medida entrou em vigor na última segunda-feira, viu? No último dia de 2018 e, claro, que deixou muitas dúvidas. Por isso, o Manhã Total decidiu convidar a advogada especialista em direito previdenciário, a Pabla Mendes Paniago. Pabla, obrigada e um feliz 2019 para você, tá em tempo. Obrigada, né? para nós. E se você quiser fazer uma pergunta, 99897.000 é o nosso WhatsApp. O que mudou e foi justamente no dia 31, no último dia do ano? Que regra é essa que está valendo agora? Eles estão chamando até de uma mini reforma da Previdência, né? Na verdade, ainda não é uma mini reforma. Isso. É uma legislação, é uma lei, né? Na verdade, foi criada em 2015, que criou essa regra 85/95. O que é essa regra? Para que o trabalhador possa se aposentar de forma integral, sem incidência do fator previdenciário, ele deveria somar até 30 de dezembro de 2018, 85 pontos a mulher e 95 pontos o homem. Só que essa regra ela é progressiva. A cada 2 anos, ela aumenta 1 ponto. Na verdade, como ela foi criada em 2015, ficou 85/95 até 30 de dezembro de 2018. A partir de 31 de dezembro de 2018, passou-se a 86/96. Ou seja, a idade e o tempo de contribuição da mulher tem que ser 86 pontos, para que ela tenha uma aposentadoria sem incidência do fator previdenciário, e o homem 96 pontos. Esse fator previdenciário, ele é um redutor na aposentadoria do trabalhador. Então, o que quer dizer? Não significa que a pessoa não possa se aposentar agora, ela pode. Só que se ela for se aposentar, ela vai ter essa incidência desse fator, que é um redutor. Que tira 30%, vamos dizer assim. Mais ou menos. Cada trabalhador vai ter um fator previdenciário, porque vai levar em consideração o tempo de contribuição e a idade, ou seja, a expectativa de vida daquele trabalhador. Então, quanto mais jovem a pessoa se aposenta, maior a incidência do fator previdenciário, que em alguns casos pode ser de 40%, 50%, né? Então, assim, realmente é desvantajoso. Esse fator previdenciário, ele foi criado em 1999, na gestão do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele visa fazer com que o trabalhador, ele fique trabalhando mais tempo. E essa regra, 85/95, que agora é 86/96, ela dá oportunidade para o trabalhador para que, caso ele queira se aposentar sem incidência do fator previdenciário, que ele some a idade ao tempo de contribuição e que dê essa pontuação. É importante a gente falar também que não é só ter 86 ou 96 pontos, no caso do homem. Tem que ter um mínimo de contribuição. A mulher, ela tem que ter pelo menos 30 anos e o homem pelo menos 35 anos. Nossa! Dá um exemplo, assim, para quem tá, né? Quem vai tentar pedir essa aposentadoria agora. Então, para que as pessoas entendam ainda melhor, Pabla. Sim. Uma mulher, por exemplo, que tenha 55 anos de idade, ela tem que ter pelo menos 31 anos de contribuição, para que 55 com 31 dê 86 pontos, entende? Então, não vai adiantar ela ter só 30 anos. Se ela tiver 55 mais 30, dá 85. Só que 85 era o ano passado. Agora? Se ela completar agora a pontuação, tem que ser 86 pontos. Só que é também importante a gente falar que esses 86 pontos é a soma da idade ao tempo de contribuição. Então, se a mulher, vou pegar o exemplo da mulher, se ela tiver 55 anos e 6 meses e 30 anos e 6 meses, ela vai ter 86 pontos, porque os 6 meses equivalem a 1 ponto, entendeu? Entendi. A um ano que na contagem equivale a 1 ponto. Você acha que vai ter uma corrida por pedido esse ano, assim, no INSS? Sim. A gente que trabalha com a Previdência Social, que trabalha com o direito previdenciário, tem visto uma preocupação muito grande com as pessoas que estão próximas de se aposentar. Porque a iminência da reforma previdenciária, né, que já tem a proposta que foi apresentada em dezembro de 2016, na gestão ainda do governo Temer, e ela está para ser votada. A gente crê que dentro aí de uns 6 meses é o que o governo está falando, que ela pode vir a ser votada sim. E isso aumenta, né, o número de pedidos junto ao INSS. Só que é importante também, essa regra, né, 86/96, ela está na legislação vigente. Com a reforma, se a reforma da Previdência for aprovada no texto que foi enviado, ela vai deixar de existir. Porque aí vão valer as regras da reforma da Previdência, caso ela seja votada. Sim, e aquilo que já é complicado, porque hoje a gente teve um aumento, né, no tempo de contribuição
para se aposentar, pode ser pior ainda. Então, é de se preocupar. É bem intenso, vamos dizer assim, né, Pablo? Deixa eu trazer a pergunta de um amigo nosso, ele não colocou o nome dele, mas, por exemplo, para quem vai se aposentar por invalidez ou é aposentado por invalidez, muda alguma coisa? Não, para quem já é aposentado, independente do tipo de aposentadoria, a gente tem o que a gente chama de direito adquirido. Estamos de volta com você e falando sobre as novas regras da Previdência Social para quem vai se aposentar por tempo de contribuição. A gente teve um probleminha no áudio, ali na técnica, mas a gente está de volta agora. Deixa eu te apresentar para você que chegou agora, a Pabla Mendes, que é advogada especialista em direito previdencial. Eu estou aqui com ela. A gente estava respondendo para a nossa amiga aqui em relação ao microempreendedor. Como é que ficam essas regrinhas? Então, o microempreendedor, ele contribui com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Essa alíquota dá para ele o direito de se aposentar apenas por idade, que é aos 60 anos de idade a mulher, com 15 anos de contribuição pelo menos, e o homem aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para que ele possa se aposentar por tempo de contribuição, que é o que a gente estava falando, né, que tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, ele tem que fazer um complemento de 15%, porque ele tem que ter uma alíquota mínima de 20% para que ele possa se aposentar nessa modalidade. O microempreendedor, se ele contribui apenas com essa alíquota e não faz o complemento, ele só tem direito à aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença e os seus dependentes à pensão por morte. Deixa eu trazer mais perguntas para você. A Vânia gostaria de saber como é que fica o caso dela. Juntando tudo em dezembro, a soma era de 85 pontos, 33 de contribuição e 52 anos de idade. Certo. Só que ela foi agendar no INSS justamente para poder fazer o pedido e só tinha horário agora, em janeiro de 2019. Só tinha agenda para essa data. Ela entra na nova regra do 86/96? Não, ela não entra, porque a gente, se ela tem 85 pontos até 30 de dezembro de 2018, ela tem o que a gente chama de direito adquirido. Ah, tá. E o fato dela protocolar o requerimento em 2019 não faz com que ela perca o direito, porque ela já tem aquele direito até 30 de dezembro de 2018. Então, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, né, Vânia? Tem o Davi de Patos de Minas, a mãe dele tem 60 anos, mais 15 de contribuição. Ela pode se aposentar? Por idade. Por idade, né? Isso. E não pelo tempo de contribuição. Por idade, isso. Muito bem. Bom dia, tenho 38 anos. Vou conseguir me aposentar, mas aí você não passou pra gente o seu tempo de contribuição, né? E hoje, qual que é o piso? Qual que é o piso e qual que é o máximo, Pabla, para se aposentar? Então, o salário mínimo foi reajustado agora para R$ 998, que é o mínimo que pode ser concedido um benefício. E nós temos o teto previdenciário, que também foi reajustado para R$ 5.832. Agora, o ano passado era R$ 5.645 e agora R$ 5.832. Esse é o teto da Previdência Social. Mais uma dúvida que chega para você, Pabla, ela quer saber, a nossa amiga aqui quer saber sobre essa regra ser levada para os professores. Como é que fica nessa situação? Os professores, eles têm uma regra um pouco diferenciada. Professora tem que contar pelo menos 25 anos de tempo de contribuição e o professor pelo menos 30 anos. E na regra da pontuação, quando se faz o cálculo, eles aumentam 5 pontos para o professor, entendeu? Tá, automático, entendi. Porque a aposentadoria dele é diferenciada. Mas ele também vai sofrer um pouco, porque também vai ser necessário aquele mesmo ponto que foi aumentado para todos os trabalhadores. Só que a diferença é que o mínimo dele, da mulher professora, 25 anos, e para o professor, 30. Tem mais uma pergunta da Maria Conceição. Ela tem 46 anos, começou a pagar agora o valor como dona de casa, de R$ 47,70. A partir de quando ela vai ter o direito de se aposentar? Começou a pagar o INSS em novembro do ano passado. Ela falou idade ou não? Ela tem 46 anos. 46 anos. Então, se nada for alterado, se a legislação se mantiver a mesma, né? Ela tem que ter pelo menos, na verdade, a gente fala 15 anos, mas são 180 contribuições. Então, ela tem que contribuir pelo menos 15 anos para se aposentar por idade. Na legislação de hoje, ela tem que ter pelo menos 60 anos. Então, se ela tem 46... 46. Isso, aí ela vai se aposentar aos 61, né? Porque se ela não parar de contribuir, tá? Ela tem que ter pelo menos... Essas 180 contribuições. 180 contribuições. Muito bem. Quem precisa se aposentar por doença, como é que fica? Ela tem 53 anos, é doméstica, sofre com sérios problemas na coluna, dores, né, no joelho também, por causa de um acidente de trabalho. Ela está tentando aposentadoria. Como é que fica a situação dela? É a Carmelita do bairro São Jorge, Pabla.
Então, Carmelita, sua situação não muda, não tem alteração no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez. É necessário que a pessoa tenha pelo menos 12 contribuições. Mas se foi acidente do trabalho, não tem carência. Se ela estava contribuindo, ainda que com menos de 12 contribuições, ela vai ter direito ao auxílio-doença ou, no caso, se a incapacidade for permanente, a aposentadoria por invalidez. A gente tem uma pergunta aqui, a pessoa não me mandou o nome em relação às revisões. Ele quer saber se vai continuar. Se elas vão continuar. Sim, elas continuam, na verdade, né? Revisão é devida todas as vezes que o INSS comete um erro no ato de concessão, né? A gente tem um prazo aí de 10 anos para poder requerer uma revisão, mas desde que o INSS tenha errado naquele cálculo, não muda nada. E essa mudança que veio antes mesmo da reforma, por que ela se faz necessária? Ela é realmente necessária, Pablo? Então, Mônica, até 2015, nós só tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição, com mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Quem quisesse se aposentar, poderia se aposentar, mas teria obrigatoriamente a incidência do fator previdenciário. Então, essa lei foi criada em 2015, né? De alguma forma, ela foi benéfica ao trabalhador, porque ela deu a opção para ele se aposentar sem incidência do fator, mas ele tem que ter essa pontuação. Então, quando a gente fala que a aposentadoria ela vai ser concedida de forma integral, ele pode se aposentar antes, mas ele vai ter essa redução. Isso, essa perda por causa do fator previdenciário, né? Contribuinte individual pode contribuir para atingir o teto quando se aposentar? O que é esse contribuinte individual? No caso, quem paga o carnê, não tem... Isso, o contribuinte individual é o autônomo, né? O autônomo, exatamente. Ele pode contribuir, sim, para se aposentar. A gente tem que lembrar que a contribuição previdenciária, ela é sobre a renda auferida. Então, eu não posso, se eu ganho, por exemplo, R$1.000, querer contribuir sobre um salário de 5.000, porque a contribuição previdenciária, do ponto de vista legal, ela tem que incidir sobre o valor que a pessoa de fato aufere de renda. É como se fosse uma incidência do imposto de renda, nós temos as faixas, não temos? De acordo com o que a pessoa ganha, tem incidência daquele percentual. A contribuição previdenciária também. Então, o contribuinte individual autônomo, né, que é o que a gente fala, ele pode se aposentar, ele pode contribuir, mas ele vai ter que contribuir sobre o valor que ele de fato aufere de renda. Mais perguntas chegando para a Pablo, agradecendo sempre a sua participação. O valor para receber a aposentadoria, a conta é feita pelos últimos 5 anos de contribuição? Não, é uma média, de julho de 94 até a última contribuição. Julho de 94, porque foi quando foi implementado o Plano Real. Então, todas as contribuições anteriores a essa data, elas não entram no cálculo. Faz-se uma média dos 80% maiores salários de julho de 94 até a última contribuição. Essa é a média. Aí depois aplica-se o fator ou não, dependendo do caso da pessoa. Isso é muito cálculo, né? Mas tem que fazer, não é? Tem. Às vezes a gente deixa passar e tem que fazer mesmo. Tenho 58 anos, coprodução de 30. Posso aproveitar a coprodução? Eu acredito que seja aí essa contribuição. Deve ser contribuição Ele de tem 30. quantos anos? 58. E 30? Homem? Então, eu acho que é mulher. Acabei de ver, porque não mandou o nome, o rostinho aqui é uma mulher. Sim, mulher sim, porque ela tem um mínimo de contribuição e 58 com 30, ela tem 88 pontos. Ela já até excedeu a pontuação, ela pode sim se aposentar, sem incidência do fator, inclusive. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Pablo, porque estão chegando muitas perguntas aqui e já eu volto com ela trazendo a sua dúvida sobre essa aposentadoria, a nova regra agora 86/96. Você me dá um minutinho, Pablo? Sim. Já volto com você aqui, viu? A gente vai voltar agora a falar sobre o tempo de contribuição. Nós temos novas regras definidas para esse ano de 2019. É aquela continha, né, 86/96. Com a gente, a Pabla Mendes Paniago, que é advogada especialista em direito previdenciário. E eu estou trazendo aqui mais gente com dúvidas. Tem uma amiga nossa, Madalena. Em maio, ela vai completar 180 meses. Ela tem 64 anos. Pode se aposentar? Sim, por idade ela vai se aposentar. Ela vai se aposentar. Se a legislação não for alterada. Porque a gente tem até maio, a gente não sabe o que vai acontecer. Então. Né? A gente pode agregar tempo de contribuição? Sim, é possível que o trabalhador some alguns períodos em que às vezes ele não tem contribuição, mas que isso sirva para aumentar o tempo dele. É o caso, por exemplo, do trabalhador rural, antes de 1991, quem trabalhou em regime de economia familiar, naquela agricultura, né, familiar mesmo. O serviço militar obrigatório para o homem também conta como tempo de contribuição. Período de aluno aprendiz em escola técnica e quem trabalha em área de risco, né?
exposto a agentes insalubres ou perigosos. Aumenta 40% do tempo, no caso da insalubridade ou periculosidade, e esse tempo melhora na aposentadoria dele. É uma informação que às vezes as pessoas não têm, não é? Sim, aí a insalubridade é quem trabalha com ruído, óleo, graxa, atividades que expõem o trabalhador, expõem a saúde do trabalhador. Tá? Gostaria de saber, a mulher rural, quais são os direitos para se aposentar? Se ela assinar carteira poucos meses no comércio, atrapalha? É a pergunta da nossa amiga de Patos de Minas. Então, a mulher rural, para se aposentar hoje, ela precisa de ter pelo menos 55 anos de contribuição e os últimos 15 anos em área rural. Ele não precisa contribuir efetivamente, mas ele precisa comprovar a atividade rural. Então, se ela tem um período de carteira, aí a gente vai poder chamar essa aposentadoria de híbrida. Ela vai somar tempo rural com tempo urbano. Só que aí ela não vai se aposentar com 55 anos de idade, ela vai se aposentar aos 60. Ela pode somar os dois tempos, mas para ser trabalhador rural e aposentadoria rural, precisa ter pelo menos 55 anos e os últimos 15 anos aí na atividade rural. O Dalmo Alves tem 20 anos de contribuição, 64 anos. Ele pode se aposentar com 65 anos, no caso, receber o salário mínimo? Não necessariamente vai ser salário mínimo, vai ter que fazer a conta, vai ter que fazer a conta, porque ele tem 20 anos, ele precisa de pelo menos 15, 180 contribuições e ele vai ter idade. Então, tem que fazer o cálculo de acordo com as contribuições que ele verteu para a Previdência. Olha quantas dúvidas que chegam. Mais uma. Para o homem mínimo de 35 anos de contribuição, como é que é calculado o valor a receber? Aí tem que somar a idade também, Pabla? O homem com 35 anos de contribuição? Sim, é da mesma... Tem que somar a idade, né? Na verdade, o cálculo do benefício é sobre a média de julho de 94 até a última contribuição. Esse homem que tem pelo menos 35 anos de contribuição, se ele não atingir essa pontuação de 96 pontos, aí ele se aposenta com a incidência do fator previdenciário. Tem uma pergunta bem específica. Para quem é pescador profissional, qual é o prazo mínimo para se aposentar? Tem essa diferença, Pablo? Não, na verdade, o pescador artesanal, ele não contribui da forma como os outros contribuintes, né? Seria como se fosse um trabalhador rural, mas respeitando as mesmas regras. 65 anos de idade para o homem, 15 anos de atividade, de exercício, né? De atividade. A Angelina tem 60 anos. Ela é autônoma há 8 anos. Pode aposentar e receber de acordo com o tempo de contribuição? Não. É que ela não fala se ela trabalhou com carteira assinada também, né? Não, se ela tem só 60 anos de idade e 8 de contribuição, ela ainda tem que verter mais 7 anos, né, para completar os 15 e ter aposentadoria por idade. Mônica, eu nunca contribuí, a Helena, nunca contribuí, recebe uma pensão, sempre trabalhou sem registro na carteira. O mínimo que ela contribuiu foram 11 meses. Está com 61 anos, não consegue trabalhar por uma série de questões de saúde e ela quer saber se pode pedir aposentadoria. Não, aposentadoria por idade, infelizmente, ela não pode pedir porque ela tem que ter pelo menos os 15. Agora, se ela tiver pelo menos 12 contribuições no último ano, ela pode, dependendo do caso, aí tem que analisar, pedir o auxílio-doença, né, para que ela possa, ou aposentadoria por invalidez. Mais um cálculo agora para a Nelma, do bairro Morumbi. O marido dela tem direito de recorrer esse ano à aposentadoria, ele vai fazer 55 anos e 35 de contribuição. 55? Sim, da 90, né? Da 90. Isso. Ele pode, só que se ele for esse ano se aposentar, ele vai ter incidência do fator previdenciário. Então, para ele, 90 pontos, faltam 6. Faltam 6 pontos, 6 né? pontos. Isso em anos, se ele continuar trabalhando e contribuindo, são 3 anos, porque a cada ano de idade aumenta 1 de contribuição. Entende? Então, 3 anos. Só que daqui 3 anos, não será mais essa regra dos 86 pontos, vai ser 87 pontos. Então, ele vai ter que trabalhar mais 6 meses ali para completar a pontuação. Se a legislação, né, falando novamente, não for alterada. Não for alterada. A gente vai ter que ficar bem atento a isso. Manhã Total também. Claro que nós vamos convidar a Pabla para voltar, porque isso é um assunto que muito nos interessa e que a gente precisa estar muito bem informada para ter nosso direito, né, Pabla? Sim, com certeza. Deixa eu agradecer a Pabla Mendes Paniago, que é especialista em direito previdenciário com a gente aqui hoje. Muito obrigada, viu, Pabla, por ter nos ajudado. Tá? Boa semana e bom ano para você. Obrigada para nós.